servidor público que deseja se aposentar com salário superior ao teto do regime geral de previdência social agora precisa aderir a um programa de previdência complementar. Mas como se dá essa contribuição? O que de fato muda na aposentadoria do servidor? No fórum de hoje nós vamos falar sobre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. Aqui no estúdio do programa eu recebo o presidente da FUNPRESP-EZE, Ricardo Pena, e também o conselheiro suplente da FUNPRESP-JUDE, Amarildo Vieira. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma matéria sobre o assunto feita pela repórter Carolina Chaves. Acompanhe. O Executivo já conta com um fundo de previdência complementar desde fevereiro. Ele é administrado por uma fundação, a FUNPRESP. No Judiciário, a previsão é que o programa comece a valer a partir de outubro. O fundo, que beneficia servidores públicos federais, não tem adesão obrigatória. Pela regra, o funcionário contribui com até 8,5% da diferença entre o teto do regime geral de previdência social e a aposentadoria integral. A União também entra com a contrapartida de 8,5%. Na FUNPRESP-JUDE, servidores do Ministério Público também podem ter acesso ao benefício. Por ter um número menor de servidores, o Legislativo optou por não criar uma fundação. Mas os funcionários podem aderir ao programa do Executivo. A ideia é diminuir o rombo na aposentadoria do funcionalismo público. A expectativa é equilibrar as contas até 2047. Para quem contribui, a fundação é uma oportunidade de ter uma velhice mais segura. A outra vantagem é que, por exemplo, se um servidor do Judiciário passar no concurso público do Executivo, vai poder levar o valor investido com ele. Bom, gostaria de começar perguntando ao doutor Ricardo, o que é a FUNPRESP? Você pode explicar em rápidas palavras o que seria a FUNPRESP? FUNPRESP é um fundo de pensão, uma fundação privada de natureza pública, que vai administrar os planos de previdência complementar do servidor público federal. No caso do FUNPRESP-EZE, do Poder Executivo Federal, e também já administra o plano do Poder Legislativo. Essa fundação, o objetivo dela é arrecadar as contribuições, para depois de um certo tempo, no nosso caso aqui 30 a 35 anos, ter o recurso necessário para pagar os benefícios de aposentadoria. Então, a fundação, a FUNPRESP, exatamente veio, juntamente com a mudança do paradigma de aposentadoria do servidor público, preencher cumprir esse papel, que é exatamente fornecer um plano complementar de aposentadoria para o servidor público federal. Existe uma diferença entre elas, a do Executivo, Legislativo e do Judiciário? Então, aí, na verdade, a diferença é da vinculação, né? Então, assim, em tese, no caso do Executivo, estariam servidores públicos federais do Poder Executivo. Mas não há nenhum impedimento para que alguma delas possa administrar o plano do outro. As regras são as mesmas? As regras são as mesmas, a lei é a mesma. Então, na verdade, aí é uma opção, sobretudo, sobre a governança, né? Então, por exemplo, o Legislativo, talvez ilustre isso, ele optou, nesse momento, por não criar uma entidade. A lei autoriza a criação de uma entidade para os servidores do Poder Legislativo, mas eles optaram, exatamente porque eles não têm uma escala suficiente, né, para formar um plano de previdência. Então, a ideia é eles terem um plano aqui, em um determinado momento, e no futuro, se houver necessidade, eles vão reavaliar a possibilidade, talvez, de migrar o plano para uma fundação própria. Então, essa diferença entre o FUNPRESP-EZE, o LEG e o Judiciário é um pouco das opções do próprio poder. Doutor Amarildo, faça um pouquinho mais sobre o que provocou o aparecimento da FUNPRESP. E eu acho assim, merece até aqui um parêntese para dizer que a lei, quando ela começou a tramitar no Congresso Nacional, a ideia era se ter uma única fundação. E foi até por uma demanda do Poder Judiciário, capitaneada aqui pelo ministro César Peluso. O ministro Marco Aurélio participou das negociações, conduzindo um grupo de trabalho aqui, do qual eu também fiz parte, e a gente conseguiu negociar isso para que se criasse as três, mas dando essa opção de que elas pudessem se juntar, se fundir em duas ou três. No nosso caso específico,
o Ministério Público optou por aderir à nossa fundação. Certo. Ele está conosco até pela similaridade entre as carreiras, né? Tanto de membros com juiz, com a magistratura, como servidores de ambos os órgãos. Eles são muito, as carreiras são muito parecidas, as estruturas remuneratórias são as mesmas e até pela afinidade da matéria que trata, eles optaram, houve essa opção deles participarem conosco aqui. Então, estamos o Poder Judiciário, o Ministério Público, com todos os seus ramos, e mais o Conselho Nacional do Ministério Público. Está conosco na FUNPRESP. O teto hoje é de pouco mais de R$4.000, não é? É 4.159. Quantos por cento dos servidores o senhor acredita que vai aderir ao FUNPRESP? Então, na verdade, a gente tem que entender que o plano de previdência, ele complementa. Então, se um servidor ele faz o concurso público, ele passa no concurso público e começa a carreira no serviço público, se ele está ganhando acima do teto, ele tem o incentivo para poder entrar no plano de previdência da FUNPRESP. Por quê? Porque ao entrar, o que ele vai contribuir, ele vai ter a contrapartida do patrocinador. Essa contrapartida do patrocinador seria o mesmo valor da contribuição do servidor? Até a lei estipulou até o limite de 8,5%, vai ter a paridade da contribuição do que o servidor está pagando para que o patrocinador possa pagar. Então, eu diria que, na sua pergunta, eu diria que 100% deveriam optar em ter essa previdência pelo FUNPRESP. Porque, na verdade, se ele ganha, por exemplo, vamos arredondar uma conta, 14 mil, e ele só tem preservado, só tem garantido o teto, que é 4 mil, aqueles 10 mil de diferença ele estaria descoberto no caso da sua aposentadoria. O senhor falou em 8%, tem valores diferentes, então, de contribuição? Tem. Isso é escalonado. O servidor, inclusive, pode contribuir com mais. A contribuição da União é que está limitada aos 8,5%. Certo. A nossa expectativa aqui é muito boa em relação ao Judiciário e Ministério Público, porque nós não temos hoje, em nenhum desses órgãos, servidores ganhando menos do que os 4.159. Então, eu já tenho alguma coisa concreta para dizer para ele do que ele vai perder no momento da aposentadoria. Porque é muito comum as carreiras que não estão estruturadas, que é vencimento único, por exemplo, como é ministro do Tribunal Superior. O servidor caminha na carreira, ele começa ganhando um salário menor, ele vai caminhando nos padrões, ele vai ascendendo profissionalmente e vai ganhando mais. Então, quando você fala para alguém que entra ganhando 3 mil, 4 mil, mas tem expectativa de aposentar daqui a 20, 30 anos, ganhando 15, 20 talvez, ele não tem uma coisa palpável ainda para ele dizer, olha, o que eu estou perdendo efetivamente. No nosso caso, como tem essa estrutura remuneratória mais hegemônica e num patamar um pouquinho melhor, eu já tenho hoje um técnico, que é o cargo hoje mais baixo, tanto no Ministério Público quanto no Poder Judiciário, ganha em torno de R$ 4.700. Então, hoje eu já posso dizer para ele, olha, se você não aderir, isso aqui você já perdeu. Você já perdeu lá na frente, né? E ele tem uma expectativa de carreira ainda pela frente, né? Então, você já tem coisas palpáveis para dizer o que ele vai perder efetivamente se ele não aderir ao fundo, né? Existem outras opções no mercado. A FUNPRESP traz que vantagens para o servidor? A FUNPRESP oferece vantagens de várias naturezas. A primeira é exatamente poder contar com a contrapartida do patrocinador. Não existe melhor previdência do que essa, né? Porque, por exemplo, no mercado, quando você vai a um banco, a uma seguradora, contratar um plano de previdência individual, lá é só a sua aposentadoria. Essa é a primeira vantagem. A segunda, a rentabilidade aqui desses planos da FUNPRESP são todas para o participante, para o servidor que faz a sua adesão. Lá naquele plano do mercado, uma parte daquela rentabilidade é o lucro do banco ou da seguradora. Até porque essa entidade aqui ela não tem finalidade lucrativa, a finalidade dela é administrar os planos. Terceira vantagem, o custo é menor. Então, o custo administrativo, a taxa de administração é menor. O regime tributário é o mesmo dos dois sistemas, sendo que aqui, no caso da FUNPRESP, o servidor já pode abater no mês corrente, ele já abate da base de contribuição o que ele vai pagar de imposto de renda. E quando ele se aposenta, ele também pode optar por um regime regressivo, em que ele troca a tabela hoje de 27,5% por uma tabela de 10%. Outra vantagem, a gestão é compartilhada. Então, esse é um grande diferencial que tem aqui no FUNPRESP. Lá no banco, quem manda na administração do banco é o banqueiro.
Aqui a administração ela é compartilhada. Eu tenho representantes dos patrocinadores nos órgãos de decisão e de governança e tem também a eleição dos participantes. A cada 4 anos, os participantes eles fazem parte dos conselhos, dos comitês, exatamente para o quê? Para tomar conta da aposentadoria deles. Então, eu tenho uma série de vantagens para que o participante possa realmente aderir ao plano de previdência administrado pelo FUNPRESP. Puxando aqui para a nossa área, quais são as leis que regulam esse sistema? Sim. Para nós, especificamente, a Lei 12.618, de 2012. E até também, aproveitando o gancho do Dr. Ricardo, eu acho que é importante falar. A gente talvez agora, por estar iniciando, é uma fundação, ambas as fundações são um pouco pequenas, eu não tenho ainda um número... Eles não têm, né, que já estão funcionando, não tem um número expressivo ainda de pessoas inscritas, e a gente acha também que vamos lentamente alcançar o número que a gente considera ideal. É possível que o custo administrativo seja um pouquinho alto ainda, mas qual é a vantagem de você trazer para cá ou participar do fundo aqui, ao invés de você estar fora? É exatamente aquilo que o Dr. Ricardo falou e que eu acho que é a questão mais importante, é o mais atrativo. O servidor que adere, ele não vai ter somente o seu esforço contributivo, né? O patrocinador vai também contribuir. Então, ainda que o custo aqui seja marginalmente inexpressivo, mas maior do que é lá fora, mas lá fora o esforço é só seu. Aqui é o patrão, é o Supremo, o STM, o TJDF, todos os órgãos, enfim, que participarem, você aderindo, você vai ter também esse esforço do seu órgão empregador. Então, isso vai capitalizar mais fácil, ainda que você tenha um custo inicial mais alto. Essa adesão está disponível para todos os servidores ou quem entrou em determinada período no serviço público? Então, esse também é uma questão importante, porque cada plano de cada entidade depende de uma autorização, né, um licenciamento prévio do órgão que fiscaliza os fundos de pensão no Brasil, que é a Previc, uma Superintendência de Previdência Complementar do Ministério da Previdência, quem dá a autorização. Então, essa autorização a que o doutor Amarildo se referiu no caso do Judiciário, a partir de outubro, o Executivo já tem a partir de fevereiro. Então, a partir de 4 de fevereiro de 2003, todos os servidores, os novos servidores que ingressarem no Serviço Público Federal, eles obrigatoriamente estarão submetidos ao teto e aí haveria a opção de ingressar no FUNPRESP. Aqueles que entraram no Serviço Público antes do dia 4, a Constituição e a lei mandou dar a opção para eles poderem migrar. Né? Eles podem permanecer no regime atual que estão, mas se quiserem mudar, eles também têm essa opção por 2 anos. Então, os planos eles têm que ser flexíveis para receber tanto os novos, quanto também a opção de migração de regime dos servidores que estão no regime anterior. A expectativa é que tenha essa migração? Então, essa expectativa, porque a expectativa, na verdade, tem que levar em conta a reforma de 2003, a emenda constitucional 41, que mudou, acabou com a integralidade, né, e a paridade, e, na verdade, instituiu a média das 80% maiores contribuições como valor inicial da aposentadoria. Então, aquele grupo que está antes de 2003, esse, com certeza, talvez tenha um desincentivo a não migrar. Agora, aquele grupo que entrou depois de 2004, ele pode ser um grupo, sobretudo aqueles com menos de 30 anos, né, que vai ter um tempo de acumulação maior, talvez seja um grupo que possa ter interesse nessa migração. Antigamente, quando você não tinha a Fundação de Previdência, o que ocorria? Você aposentava e, na medida que a legislação fosse mudando, melhorava determinada gratificação, vinha uma lei, alterava determinado benefício, compensava você fazer alteração do fundamento legal de sua aposentadoria. Então, você migrava de uma opção para outra. Hoje, isso não é mais possível com a FUNPRESP. Toda opção que você fizer, ela é irretratável. Então, as pessoas têm que buscar informação, procurar se inteirar do assunto, porque a matéria agora vai interessar para todo mundo. Qualquer servidor hoje, público que está em atividade, ele tem que se inteirar disso. Porque, às vezes, você está numa regra de paridade, por exemplo, que a gente tinha aí até 2003 como a melhor das regras, mas a gente perdeu ao longo do tempo aí alguns benefícios que você leva na aposentadoria. Então, uma aposentadoria hoje integral, dependendo da situação do servidor, ele tem um prejuízo em torno de 40%. Porque hoje você recebe auxílio alimentação, é pecúnia. Você está investido num cargo comissionado, você não incorpora isso mais na sua aposentadoria. Então, de repente, você está num patamar remuneratório hoje
e lá na frente, no momento da sua aposentadoria, isso vai cair drasticamente também. Então, assim, são muitas variáveis que as pessoas têm que analisar. Colocar na ponta do lápis, né? Exatamente. Então, vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa e logo depois nós voltamos com mais uma parte do programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, a FUNPRESP. Como as pessoas devem fazer para aderir? Todo servidor que, na sua posse ou no seu exercício, ele já assina normalmente aquele conjunto de documentos, né, do termo de posse, do exercício, enfim. Ele já é oferecido para ele o termo de inscrição ao FUNPRESP, né? E ele pode preencher lá o termo de inscrição com informações pessoais, funcionais. Ele vai escolher a alíquota de contribuição. No caso do nosso plano do executivo, são 3 alíquotas, 8,5%, 8% ou 7,5%. Ele pode incluir, inclusive, as gratificações, o doutor Amarildo fez referência aqui. Ele vai escolher o regime tributário. Então, o regime tributário é uma decisão, é uma lei sobre tributação de previdência complementar, que a Receita exige essa escolha agora, no momento em que ele vai se aposentar. Então, é importante também ele ter clareza dos objetivos profissionais que ele tem, porque isso pode interferir numa tributação maior ou menor. Hoje são 2 opções, né? O regime progressivo da tabela do imposto de renda, de 27,5%, e o regime regressivo, que relaciona não a renda, mas relaciona o tempo de acumulação. Então, ele recebe esse formulário, ele preenche o formulário. No nosso caso, ele pode preencher, inclusive, através do SIAP-NET, que é o sistema de folha de pagamento, o sistema pela internet, vai no Recursos Humanos e, a partir daquele momento, ele está protegido. Lembrando que o plano de previdência aqui não é só o plano de aposentadoria, mas também aqueles infortúnios que qualquer pessoa é possível acontecer, de invalidez, de morte, pensão por morte e sobrevivência. Então, o plano também pode ser antecipado. Ele dá uma cobertura previdenciária para o servidor e para a sua família. Então, inclusive, o que é diferente do mercado. No mercado, normalmente, você compra um plano só de acumulação. Aqui não, aqui também ele dá a proteção para outros benefícios. Bom, são tantas informações e o que é mais interessante é que elas mudam de pessoa para pessoa, né? Para caso a caso tem que ser estudado. Existe algum ponto, nós estamos tirando dúvidas gerais aqui, mas existe algum ponto onde se deve tirar essas informações, onde se possa talvez fazer um cálculo para ver se é interessante para aquele servidor? Existe algum canal? Sim. A gente tem uma dificuldade, assim como a FUNPRESP e a ESE também tem, que é a questão da capilaridade do serviço público no Brasil. A fundação, ambas as fundações estão nascendo bastante pequenas, então você não tem uma estrutura muito grande e é até possível que no futuro também não seja muito grande. Mas a gente tem que usar todos os recursos tecnológicos que a gente tem aí à disposição. Eu acho que o principal canal vão ser os sites das próprias entidades, né? Então você pode acessar lá, vai ter o simulador, as informações. Os órgãos de recursos humanos, de todos os órgãos públicos, eles vão ser um canal importantíssimo para essa primeira abordagem do servidor, porque até devido a essa capilaridade que a gente colocou aqui, é muito difícil a FUNPRESP ter um posto em cada lugar do Brasil onde você tem ingresso de servidor público. Perfeito. Você pega, por exemplo, eu vou pegar o exemplo nosso do judiciário. Eu tenho seção judiciária no interior do Piauí, interior do Ceará, Ministério Público, também interior do país também. É muito difícil você alcançar essas pessoas. Então, o primeiro contato, a primeira abordagem vai ser feita pelo pessoal da área de recursos humanos. No site tem um simulador, que ele pode fazer uma projeção. Isso. O nosso está em desenvolvimento ainda, o do Executivo já está funcionando. Hoje eles estão nos ajudando bastante, a gente tem estabelecido uma parceria muito boa aí, esclarecendo dúvidas, até nossas mesmo, que estamos trabalhando no processo de implantação do plano. Então, a gente espera que isso se intensifique ao longo dos anos e que a gente possa, inclusive, fazer alguns eventos conjuntos para poder divulgar a Previdência. Doutor Ricardo, no nosso caso, nós já temos um site, desde fevereiro, que reúne todas as informações, né, dos regulamentos, estatutos, os formulários, o convênio de adesão. Ele traz informações, na verdade é como se fosse um repositório de informações sobre previdência. Ele tem um simulador, nós estamos até melhorando o simulador,
um simulador de contribuição e de benefício, e é importante esclarecer que ele é um simulador, ele não é garantia de benefício. E, na verdade, nós já estamos, desde fevereiro, realmente percorrendo o país. Nosso caso também é muito similar ao do Judiciário. Nós temos mais de 1.100 pontos de entradas de servidores no país. Nós temos, no nosso caso aqui, 205 patrocinadores. São mais de 125 carreiras do serviço público. Então, nós estamos também nos organizando para atender o participante e o próprio patrocinador, que tem, nesse momento, uma dúvida muito grande, até os RHs, né? Porque está mudando o jeito do servidor se aposentar. Até então, era só pelo regime próprio, tinha uma regra. Agora não, agora há um conceito novo. Quer dizer, você já tem uma experiência no Brasil, né? Como os funcionários do Banco do Brasil, da Petrobras, mas isso está vindo agora para o serviço público. Então, isso, inclusive, está se estendendo para os estados. Nós já temos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que já implementaram a sua previdência complementar, e outros estados estão fazendo. Então, realmente, nesse primeiro momento, a divulgação, a comunicação, a informação, ela tem que ser de forma simples, direta, até porque é importante ressaltar que, quando o participante ele faz a sua adesão ao FUNPRESP, a relação dele passa a ser com o FUNPRESP. Apesar de todo o compromisso do patrocinador, né, no caso do local de trabalho dele, mas a relação passa a ser uma relação previdenciária de acordo com o que está lá no regulamento que traz as obrigações, os direitos. Então, ali é firmada uma nova relação jurídica do servidor, agora enquanto participante, com a sua fundação. E qual é o site mesmo? É www.funpresp.com.br. Como é que funciona a portabilidade? É muito importante a questão da portabilidade. Ele pode aderir à FUNPRESP do Poder Judiciário, vai capitalizando seus recursos ali. Se ele passa num outro concurso público, ele vai para lá, adere à FUNPRESP do Poder Executivo e vai levar aquelas contribuições que ele já acumulou, aquele saldo acumulado que ele tinha, ele carreia para lá. Então, você tem que começar o quanto antes possível. É o que a gente estava colocando. Isso implica uma mudança de paradigma, né? Antes o servidor entrava, deixava no piloto automático e ia preocupar com a sua aposentadoria quando estivesse chegando na véspera. Eu só queria saber do tempo de serviço, quando é que eu completo para sair. Hoje, tudo vai depender dele, né? É o regime de tributação, a alíquota que ele quer contribuir, sobre que parcelas ele quer contribuir, né? E essa adesão, o quanto antes, mesmo aquele que não planeja permanecer no órgão no qual ele entrou, ele tem que pensar no seu futuro. Então, a questão da portabilidade, a gente vai investir muito nisso também, né? Porque para esse servidor é até uma forma de protegê-lo. E mesmo aquele que hoje tem um plano privado, ele também vai poder, ao ingressar no serviço público, trazer esse recurso para cá também. Porque ele já começa já com a sua poupança no patamar um pouco melhor. Algum impacto para os cofres públicos? Quer dizer, algum impacto trará? Um impacto significativo? Na verdade, aqui a reforma, o objetivo da reforma, na verdade, é para os novos servidores. Impacto vai ter sob o ponto de vista da receita e da despesa, porque até então o Estado ele arrecadava 11% sem teto, né? E agora ele só vai arrecadar 11% até o limite do teto, né? Então, o impacto esperado ele foi calculado aí, na verdade, em 0,11% do produto interno bruto, mas ele é uma curva, na verdade, muito suavizada, né? Ele vai crescendo no início, porque eu tenho 3 gerações, né? Eu tenho gerações dos servidores já aposentados, aqueles que estão na ativa e os novos. Então, essas 3 gerações de servidores, eles vão, ao longo do tempo, né? Uns vão saindo, outros vão continuando, outros vão se aposentando. Então, é um cálculo que leva em conta o que a gente chama de custo de transição. Ou seja, no início o Estado até vai pagar mais, porque, na verdade, agora, antes o Estado garantia a aposentadoria, mas agora, além de deixar de arrecadar, ele tem que começar a pagar aquela diferença acima do 7,5%, que é exatamente a contrapartida que a gente se referiu aqui. Então, esse custo de transição, ele chega no pico depois de 20 anos, a 0,11% do produto interno bruto, depois ele tende a cair até a zerar. Então, realmente, o impacto ele é muito suavizado exatamente porque a reforma foi com o objetivo de atingir os novos servidores. Em outros países que fizeram a mesma reforma, por exemplo, no Chile, ela foi mandatória para todos os servidores. Então, lá o custo foi perto de 17% do produto interno bruto. Então, no nosso caso, ela foi uma reforma suavizada, exatamente levando em conta esse impacto que é pequeno
do ponto de vista das contas públicas. Muito bem. Gostaria de agradecer a participação dos senhores. E o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o presidente da FUNPRESP, Ricardo Pena, e também com o conselheiro suplente da FUNPRESP, Jude Amarildo Vieira. E você pode ver esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode enviar também sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!